Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho aqui a Giovana Madalosso, que eu descobri que estava em Portugal, eu seguia nas redes sociais e eu, por favor, tenho que entrevistar. E muito querida, acedeu logo, obrigada por ter vindo. É licenciada em jornalismo, trabalhou em publicidade, radicou-se em São Paulo. E há aqui uma frase sobre ti, Giovana, que eu adorei. Enfrentou a resistência das editoras ao tema do seu livro de estreia, A Teta Racional, cujos contos abordavam a sua experiência de maternidade e amamentação. A Teta Racional foi finalista do Prémio Clarice Lispector de 2017. Portanto, ainda bem que insististe e que valeu. Sim. Bom, primeiro, olá a todos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui em Portugal. É um pedacinho gostoso das minhas férias vir ter essa conversa sobre livros também. Muito obrigada pelo convite. Bom, obrigada eu. Entretanto, lançaste mais livros e fizeste um projeto antes de irmos aos teus livros que eu achei o máximo, porque eu aprendi imenso, então temos que partilhar com os nossos ouvintes. Porque ao lado da Natália Timmerman e da Paula Carvalho, aproveitaste a Feira do Livro de São Paulo, isto em 2022, para reunir mais de 400 mulheres escritoras para o evento Um Grande Dia em São Paulo, que foi inspirada na foto histórica Um Grande Dia no Harlem. E eu não conhecia o que era. Então fui ver esta foto. Então juntaram 57 músicos de jazz, 3 mulheres apenas no meio dos 57, isto é Nova Iorque, e é uma fotografia muito, muito famosa que tu replicaste, mas vocês foram muito mais do que 57, juntaste imensas mulheres escritoras e esta tua iniciativa propagou-se noutras cidades. Sim, até acabamos de lançar um livro que traz todas essas fotos, porque essa ideia surgiu meio por acaso. Na verdade, eu estava procurando uma referência para fazer uma foto de família no sul do Brasil. E um amigo meu falou assim, tem uma foto super bonita que fizeram em Nova York com os jazzistas para celebrar essa era de ouro do jazz. Dá uma olhada na foto. E quando eu olhei para a foto dos jazzistas no Harlem, eu esqueci da minha família, eu só vi mulheres escritoras. Máximo! Porque eu estava sentindo já que estava rolando essa efervescência, esse crescimento, né, da escrita feita por mulheres no Brasil e no mundo. E aí, quando surgiu a ideia de fazer a foto, foi super engraçado, porque eu quase desisti. Eu falei, gente, vamos cancelar, porque eu acho que não vai dar certo. Só 10 dias para divulgar essa foto, não vai aparecer ninguém, vai ser um fiasco. Nós, com 10 amigas escritoras, e aí foram 420 mulheres para fazer a foto em São Paulo, no Pacaembu, e sem que a gente fizesse nenhum esforço, a ideia se alastrou pelo Brasil e pelo mundo. Teve foto, inclusive, aqui em Lisboa, teve em Londres, teve na Patagônia Argentina. Foram 52 cidades no Brasil e no mundo, e nós registramos em fotos até agora 2.302 escritoras. Uau! É incrível! Foi muito bonito. Quer dizer, e em 10 dias que tomaram a decisão até ao dia do acontecimento. Isto nota-se a necessidade de ter voz. Sim, é o que eu falo, é um chamado que descartava explicações. Quando as mulheres viam os convites, elas... Vamos para a foto. E o que no começo do projeto, eu achei que o grande mérito desse projeto seria radiografar a escrita feita por mulheres. E de fato isso foi um dos méritos, porque nesse livro que a gente lança, a gente descobriu que tem mulheres produzindo até em cidades amazônicas, cidades pequenininhas que a gente nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho que o que apareceu como a coisa mais bonita e destacada é que essas mulheres ligavam, procuravam a gente perguntando, será que eu sou escritora? Eu sou escritora para estar nessa foto? Quem pode estar nessa foto? Então eu acho que o que esse projeto revelou era muito um sentimento assim de o que é ser escritora, né? E a gente daí deu uma resposta ali que era qualquer pessoa que escreve que se sente escritora pode estar nessas fotos. Uau! O que a gente sentiu muito foi a síndrome de impostora das mulheres, né? Porque, por exemplo, tinha uma mulher que estava na minha foto lá em São Paulo que me falou, olha, eu já tenho textos publicados em 13 antologias e eu não me sentia escritora o bastante para estar aqui. Olha que curioso isso. Pois é, mas ainda bem que foi. Sim. E às vezes também ajuda o apoio das outras, dos pares, para pararmos com o síndrome de impostor que é tão comum e tão presente. Então acho que nesse sentido o projeto foi bonito. Depois as mulheres voltavam e falavam assim, eu estou me sentindo muito mais fortalecida depois de ter ido. Teve uma escritora que me emocionou muito, que ela falou assim, eu só tive coragem de contar para os meus filhos que eu era escritora depois de ter ido, porque eu escrevia meio... Tinha vergonha, né? Sempre falava, eu escrevo, mas ainda não sou escritora. E depois da foto, eu mostrei a foto para os meus filhos e falei, tá vendo aqui a mamãe? Eu sou escritora. Que máximo! Olha,
Agora há um grupo, é mais recente, de grupo de escritoras portuguesas que olha, que fiquem com esta ideia e que espalhem mais, porque elas ainda são poucas, e também em Portugal obviamente somos menos, mas é uma ótima ideia. Sabes que esta foto que tu te inspiraste, o grande dia no Harlem, depois há um documentário que fala sobre os bastidores dessa foto. E então imagina, houve um dos músicos que demorou 1 hora a escolher a roupa e a fotografia é preto e branco, foi tirada em 58. E então ele levou um fato mostarda para sobressair na fotografia. Há imensas histórias giríssimas. Depois há uns também menos conhecidos, lá está, não era só grandes músicos, havia de tudo. As mulheres, uma era cantora, outra era pianista. E não faltou o Miles Davis, o Bill Evans, o John Coltrane e a Billie Holiday. Estavam ausentes, mas os 3 primeiros, pouco tempo depois, lançaram o incrível álbum Kind of Blue. Portanto, dizem que se calhar faltaram à fotografia por causa disso. E o documentário é interessante, porque depois há uma história engraçada que é: as pessoas do jazz fazem noitadas, trabalham à noite. E a fotografia foi de manhã. E então a brincadeira deles era: que engraçado, também há 10 horas da manhã, só conhecíamos as 10 horas da noite. Que legal. Excelente. E então pronto, que boa inspiração e que boa história. Grande dia no Harlem e o grande dia em São Paulo. E não só, agora ficou, não é? O feminino, as escritoras mulheres. E voltando à escritora mulher, tu escreveste então A Teta Racional, e ainda bem que insististe nestes contos, e os teus outros 2 livros estão em Portugal, Tudo Pode Ser Roubado e o Sweet Tóquio. Eu conheci-te pelo Sweet Tóquio, já elogiei aqui pessoalmente a Giovanna, que é maravilhoso, já falei dele várias vezes, e muitos parabéns. Queres falar um bocadinho sobre o Tudo Pode Ser Roubado? A empregada de mesa que rouba para poupar. Ah, vocês chamam de empregada de mesa, no Brasil nós chamamos de garçonete. Garçonete. Essa garçonete, na verdade, olha que interessante, agora que eu me toquei, a ideia para esse livro nasceu aqui em Portugal mesmo. Ah, que giro. Porque há muitos anos, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu estava caminhando por Portugal e eu entrei meio por acaso no Alfarrabista e descobri, até então não sabia, que o valor das primeiras edições autografadas podem chegar a valores astronômicos, né? Então ali na ocasião eu descobri que a primeira edição de Os Lusíadas estava avaliada em 400 mil euros, que a primeira edição de Don Quixote em 500 mil euros, e eu fiquei chocada com esses valores, levei o catálogo do Alfarrabista para o Brasil e desde então na minha cabeça eu tinha essa pergunta: quem são as pessoas que compram essas primeiras edições? Porque ao contrário de outras obras de arte raras, né, como um quadro, uma escultura de um valor altíssimo que você pelo menos pode colocar na sua parede e admirar a obra, essas obras literárias tão caras, as primeiras edições, não podem sequer ser folheadas, porque o papel já está muito desgastado, então você não pode nem manusear isso que você comprou. Então eu tinha na minha cabeça essa pergunta: quem são os colecionadores que compram essas obras? E eu fiquei com essa pergunta aí me assombrando muitos anos no Brasil, guardada no fundo da minha cabeça. E depois, né, muitos anos depois, eu tinha um conto que eu acabei não colocando no meu primeiro livro, que tinha uma garçonete que roubava objetos de luxo. Ela saía com os clientes do restaurante em que ela trabalhava, ou ela saía à noite, cruzava com pessoas na noite paulistana, roubava roupas de marca para revender num brechó, óculos, botas, sapatos. E aí eu pensei, puxa, e se ela talvez numa história tivesse a proposta de roubar um livro raro? Então eu casei essa personagem que eu já tinha e que eu gostava dela também porque ela era um tipo de mulher pouco representado na literatura, né? A gente sempre vê a mulher muito no ambiente doméstico. Eu falei, puxa, que interessante essa narradora, que a gente sempre vê na literatura os homens, né, como os grandes ladrões, como os cafajestes. Eu falei, que bacana ter uma mulher fazendo isso, e que tal se ela for roubar esses livros, né, que eu já ouvi falar tanto. Então a história é criada em torno disso, dessa ladra que recebe uma proposta para roubar uma primeira edição, e aí a gente vai acompanhando ela por São Paulo, na noite. Eu acho que, na verdade, o que esse livro traz de mais significativo no final é a ideia de que desses colecionadores, que às vezes a gente vai conquistando tudo aquilo que a gente quer materialmente, né? Aumentando as coleções, ou roubando essas coisas de luxo, ou tem esses personagens milionários no livro, mas mesmo assim eles nunca estão satisfeitos. Então tem um imenso vazio que assombra todas essas pessoas. Boa. E tudo isso para juntar dinheiro, supostamente o que a motivava era para dar uma entrada no apartamento, não é? Ela tinha a sua razão, o seu motivo. Sim, como todos. Está sempre em busca de alguma coisa e quando consegue também não está feliz. Que máximo.
E entretanto também lançaste o Sweet Tokyo, está também, portanto, tudo pode ser roubado, e o Sweet Tokyo, ambos na tinta da China. O Sweet Tokyo, eu estava a dizer à Giovana que foi conheci-te com este livro e agora obviamente quando nós gostamos queremos ler os outros livros dos autores. Sweet Tokyo é a babá, que nós chamamos babysitter, que rapta a criança para a qual ela trabalha. Conta um bocadinho. Esse livro também... Eu sempre falo que um romance, ele nasce a amarração de várias pontas, né? Geralmente para um escritor. E esse romance nasceu de algumas angústias minhas, o Sweet Tokyo. Primeiro eu tive minha filha e percebi aquela coisa muito surpreendente, né? Que a gente acha que às vezes o bebê nasce, na hora a gente já vai ali dar largada amando e sabendo como cuidar desse bebê. E como eu digo de um tempo para cá, quando um filho nasce, às vezes a mãe adota essa criança na hora, às vezes demora meses, às vezes anos, e às vezes não consegue adotar esse filho nunca, né? Também tem esses casos. Então, o Sweet Tokyo, ele fala um pouco isso, sobre essa angústia inicial ali, né? Eu me bati um pouco no início da maternidade. Também fala de uma outra coisa que me angustiou muito, e que eu acho que acontece até mais no Brasil do que em Portugal, que é o seguinte: logo depois que eu tive a minha filha, eu precisava voltar a trabalhar. E na época eu morava em São Paulo, longe da minha família, quer dizer, eu não tinha ali os avós, nem tios para ajudar. A família do pai da minha filha também morava no Rio, então não estava ali para ajudar. E poucos meses, acho que 2, 3 meses depois do nascimento da minha filha, eu precisei contratar uma babá e deixar ela com essa babá em casa. E eu fiz essa entrevista por telefone em uma agência de empregos e, de repente, eu entrei no meu carro e saí para trabalhar. E quando eu estava indo para o trabalho, eu falei, meu Deus, eu deixei a minha filha com uma pessoa que eu não conheço, que vai ficar o dia inteiro com ela. E, a partir daí, me assombrou essa coisa. E se essa pessoa for embora com a minha filha? Claro que isso não aconteceu. Mas tá, é super legítimo e super comum. Comum, é uma babá maravilhosa que cuidou da minha filha por muitos anos, mas essa dor, essa angústia que eu levei inclusive para terapia, minha terapeuta, não vai acontecer, mas escreva sobre isso. Daí nasceu esse livro, né? Essa babá que vai embora com a criança. E eu acho que também foi um livro que nasceu de uma percepção que eu tive na época e que me assombrou muito, é que até então eu não tinha reparado no quanto existem babás no Brasil, em São Paulo, e no quanto o nosso país é carregado por elas. Então eu achei que seria muito legítimo que eu contasse a história delas, porque depois que eu tive a minha filha, eu passei a ouvir essas histórias nas praças. No Brasil a gente tem uma coisa muito triste, que são essas babás que vêm do Nordeste para São Paulo para cuidar dos filhos, né, dos outros, e deixam de ver seus próprios filhos por anos, que ficam lá com alguém cuidando. Passei a enxergar essas mulheres que dormem dentro das casas e que até então eu não reparava nessas histórias. E principalmente eu pensei, gente, essas histórias também não são contadas na literatura. Então me deu um desejo muito grande de poder contar essas histórias. Boa. E também já é menos falado, para não estragar, mas também a vida paralela, porque a história alterna entre a babá, que tem a menina, a Cora, e a mãe. E aí já não falamos tanto, já não está na sinopse para ser surpresa, mas há também aí toda uma vida dupla da mãe da miúda. E é também uma realidade, e é também um assunto pouco falado. Portanto, eu acho que aqui o livro está muito bem conseguido. Vários objetivos que estão lá conseguidos. Eu até tinha... esse livro é um livro que tem 2 narradoras, né? Uma é a babá e a outra é a mãe da criança. E eu tinha um desafio muito grande quando eu resolvi escrever esse livro, porque eu pensei, nossa, eu quero equilibrar essas 2 mulheres. Eu quero colocar as 2 em pé de igualdade na narrativa. Primeiro, porque eu não gosto de ficar julgando os meus personagens. Então, eu queria dar espaço para o subjetivo de cada um, para que cada uma pudesse se mostrar ali em pé de igualdade. Tanto que elas são narradas ambas em primeira pessoa. Sim. E às vezes meus amigos escritores falaram, não... narra essa outra aqui, que é a mãe da criança, que tem um universo mais parecido com o seu em primeira pessoa, e a babá, que você não conhece tanto, em terceira pessoa. Eu falava, não, quero dar o mesmo número de capítulos para as 2 em primeira pessoa, em pé de igualdade. Então eu diria que o grande desafio desse livro para mim foi criar 2 vozes narrativas bem distintas para cada uma. Eu queria que o leitor, se abrisse numa página qualquer, soubesse quem estava falando. Acho que os meus leitores me falaram que eu consegui, né? Sim, conseguiste. E trazer essas 2 histórias dessas 2 mulheres para que o leitor faça seu julgamento, não para que eu venha falar o que é certo e errado, porque eu não gosto disso, não. Claro, e eu acho que fizeste lindamente em manter a primeira pessoa, porque isso aproxima-nos mais delas, e por mais que o nosso mundo seja diferente, eu sentia babá, eu acompanhei-a, eu percebia, mas também percebia a mãe. Também há ali há um quê de perdão nos erros que elas fazem, mas isso, pronto, sou eu a julgar, eu leitora, não é? Esta leitora, mas você perdoa ali muito, tu justificas bem as razões
delas. Sim, eu acho que como uma feminista que eu sou, nunca me interessou nesse livro condenar tal ou tal mulher. Claro que a gente tem uma babá muito explorada, isso é grave, né? A gente vive no Brasil essas questões de exploração de classe que são seríssimas, né? Vamos pensar que nesse livro a gente tem uma babá que dorme 15 dias, ela dorme 14 noites seguidas, ela vive ali naquela casa e folga uma noite, quer dizer, isso é uma situação análoga à escravidão, eu considero, ou seja, isso é uma questão muito grave, que acontece no Brasil contemporâneo, inclusive me entristeci muito de saber que a gente exportou para Portugal um pouco dessa maneira, né, de funcionar nas relações trabalhistas, mas por outro lado, a gente também olha para Fernanda, que é uma mulher que é também explorada no trabalho dela, porque tem uma carga horária extremamente excessiva, como uma alta executiva, e vive num país, que é o Brasil, que não dá condições para que você tenha uma vida saudável num certo sentido, porque não é um estado de bem-estar social que oferece creche, que oferece uma carga de horária justa. Então, de certa maneira, a gente está falando de duas mulheres exploradas, né? Eu nunca quis condenar a Fernanda por isso, e eu até brinco também que esse livro não teria sido escrito se eu mesma não tivesse tido a ajuda de uma babá. Mas claro que no meu caso, em situações bastante mais justas de trabalho. Exato. Foste coerente com a tua crítica, vá. Claro. E o nome Sweet Tokyo, Sweet é mesmo como se fosse de quarto de hotel, mas já lá voltamos. Sweet Tokyo então, da Giovanna Madalosso. Agora, enquanto leitora, quando é que tu consegues ler? Os teus hábitos de leitura como são? Tem sido mais difícil, né? Depois que eu tive a minha filha, eu até brinco que bom que eu li muito antes, né? Eu lia assim... eu sempre fui uma leitora voraz. Eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade e eu, às vezes, lia no banheiro. Eu falava, tá tão chato aqui nessa agência, vamos fechar um pouco no banheiro com meu livro, com algum romance, lia na hora do almoço. Agora, depois que eu tive a minha filha, ficou um pouco mais difícil, mas é o que me dá mais prazer, assim. Eu amo escrever também, mas acho que se eu tivesse que escolher, eu preferia, inclusive, ler. Não posso ficar sem ler, não. E os livros que tu escolhes, tens um género literário favorito? Porque tu escolheste todos os livros que tu trouxeste para esta conversa, são aqueles que depois ficam contigo, que te fazem pensar, não é? Que mexem contigo. É esse o teu género? Tens um género específico ou é só mesmo o objetivo que tu escolhes? Eu acho que atualmente tem dois tipos de livro que andam me fascinando. O primeiro, que foi o que sempre me fascinou, que eu mais gosto, são romances que me emocionam muito. E hoje, especialmente, são aqueles romances que me mostram por que eu sou escritora. Ou seja, que eu falo, meu Deus, que livro lindo, que emoção ao sentir isso. Isso justifica a minha própria escrita. Eu falo, é por isso que eu escrevo, é para tentar fazer alguma coisa parecida com essa coisa tão bonita, né, que consegue mover pedras dentro de mim. E tem outros livros que me fascinam porque renovam a minha maneira de ver o mundo. Acho que aí tem um deles, que são aqueles livros que antes ou depois deles eu já não sou mais a mesma, que eles abrem uma porta. Eu sempre cito O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, como um bom exemplo disso. É aquele livro que depois que eu leio, eu nunca mais consigo enxergar o mundo da maneira que eu enxergava antes. São os livros transformadores, e aí geralmente são livros de não ficção, né? São livros de ensaio, uma outra categoria de leitura. Então vamos ao primeiro que trouxeste. Yoga, do Emmanuel Carrère. Sabes que, bem, antes vamos falar do livro e depois tenho uma história engraçada sobre ele. Não sei se é engraçado ou o melhor termo, mas é um livro, queres-nos explicar o yoga? Porque yoga é um livro também daqueles que mexe connosco. Porque yoga, primeiro porque eu virei yogi da pandemia para cá. E comecei a ficar intrigada como um exercício, que parece que você entrou para fazer um exercício físico, como é um universo muito maior do que esse e como isso vai mexendo na tua vida e na tua maneira de fazer as coisas. Inclusive, Emmanuel Carrère fala nesse livro que, dependendo da forma como você lava o carro, lavar o carro pode ser fazer yoga. Então, ele me ajudou a entender um pouco isso e, para mim, como escritora, ele também tem um processo fascinante, porque esse é um livro de autoficção, em que, de uma maneira muito corajosa, o Emmanuel ali se coloca a mostrar tudo que a yoga e a vida machucam e transformam, né, dentro dele. Então ali você vê o processo da escrita de um romance, você vê um homem se transformando enquanto escritor, enquanto praticante de yoga, e enquanto pessoa viva, né, com relações se desmanchando ao redor dele. E é mais do que, não é só o yoga, a ginástica em si, não é? É muito mais, é a depressão, é um livro sincero
e divertido sobre a esmagadora dificuldade de sermos nós próprios. Isso. Talvez, que boa essa frase, porque em vários momentos que eu estava lendo, eu senti vontade de abraçar o Emanuel. E isso para mim diz muito. Um livro que me comove a ponto de eu querer abraçar o escritor, né? Esta frase não é minha, eu fui aqui procurar porque fala sobre yoga, sobre depressão, meditação, terrorismo, sobre o desejo de unidade e perturbação bipolar, sobre coisas díspares que afinal se combinam. E depois os jornais dizem, é um texto entre as trevas e a esperança, a sua dor não exclui o humor e o seu egotismo nunca esquece o fraternal. Só que depois houve uma polémica à volta deste livro, você sabe? Tô sabendo. Essa parte é deliciosa também, né? Mas a mim tirou-me um bocadinho da beleza do livro. Porque, a versão que eu li é que, pronto, o Emmanuel Carrère escreve esta, no fundo é ficção, é não ficção, e ele fala da vida dele, que também inclui a mulher, agora a ex-mulher, e a filha. E a ex-mulher, quando eles se divorciam, pôs num acordo que ele não poderia mais falar sobre ela. E ele falou nesse livro. E ela tentou, ela deram-lhe um manuscrito, ela refilou, ele fez algumas mudanças, mas não as suficientes. Portanto, ela diz que está a ser exposta e então tentou pôr um processo contra ele, mas ela não ganhou. Ah, bom, agora até não sabia dessa viradinha final, mas eu sabia que tinha essa proibição de não escrever sobre ela e sobre os filhos. E isso para mim também foi muito interessante, porque eu tô sempre me debatendo com essa história. Porque... como é que eu vou dizer? É muito difícil a gente se desvencilhar, né, das nossas histórias pessoais, e mesmo que às vezes você transforma as pessoas em personagens, mas elas podem se ver ali. E eu sempre tenho um cuidado, porque eu sempre penso que se eu tiver que escolher entre os meus afetos e a literatura, eu prefiro preservar os meus afetos. Mas é difícil. Não só escrevendo literatura, mas eu sou colunista semanal de jornal também, então as coisas vazam para o texto. Então, volta e meia eu tô mandando os textos e falando, posso publicar? Você se sente ofendido? E essa história toda me lembrou do quanto é difícil fazer esse equilíbrio, né? E do quanto a gente tenta sobreviver ali, mantendo na arte tudo que a gente pode, né? Pois, eu acho que a tua vida é o que faz de ti a escritora que tu és, portanto, sim, é difícil desligar, como tu próprio disseste, não podes magoar, não é? Sim. Acho que é só esse o segredo, é desde que não magoe ninguém. E aqui tens uma ex-mulher ofendida e magoada, e depois é engraçado porque depois os críticos dizem que ele é egocentrista, o autor, e fala no narcisismo do escritor, e depois há uma parte que tem a sua graça, que é, depois das revelações da ex-mulher dele, como avaliar o Emmanuel Carrère enquanto escritor. É preciso admitir, continua ótimo. E olha, eu não acho que seja narcisismo, é a nossa matéria-prima, né? Você vai tirar do escritor o baú de emoções de onde ele parte para trabalhar, as experiências de vida, fica muito difícil trabalhar. Sim, é como você ir lá no padeiro e falar, olha, hoje você não vai usar farinha, agora faz o seu pão. Tem razão, mas não é no sentido dele falar dele próprio, é no sentido dele falar da mulher mesmo que isso a possa magoar. Ele expô-la, não é? Ela ficou exposta. Eu concordo, é uma decisão difícil. Você vai ter escritores, por exemplo, como Knausgaard, né, o norueguês, que ele faz um trabalho que ele expõe magoando. Ele coloca a literatura em primeiro lugar, né? Então acho que essa é uma decisão, como eu falei, que a gente tem que tomar. Pois. Eu coloco os afetos em primeiro lugar. Mas mesmo assim, é possível que alguém se desagrade. E como escritor, a gente tem que ir se fortalecendo e sabendo lidar com isso. Porque dificilmente a gente vai conseguir manter esse baú a salvo. Bom ponto, tem razão. Outras curiosidades engraçadas agora saindo da polémica, porque pronto, ele continua bom escritor, como diz a crítica, não é? Pode não ser um bom caráter, mas enfim, há as críticas e é obviamente tudo subjetivo. Mas então, curiosidades engraçadas sobre ele. Ele estudou ciência política, de maneira a evitar o serviço militar, deu aulas de francês durante 2 anos na Indonésia. E depois uma coisa muito engraçada, que ele escreveu todos os livros que ele escreveu, que foram vários, escreveu sempre com um dedo. Ele não sabe dactilografar. Ele comenta isso no livro. Ah, é? Eu fiquei impressionada. Porque aquele texto maravilhoso, eu fico imaginando a velocidade. Mas eu uso uns 2, 3 só. Pois, é que realmente... Catamilho, a gente fala no Brasil. Catamilho? Catando milho. Ok, catando milho. Pronto, Emmanuel Carrère, o livro Yoga. Vamos para mais um. O poeta chileno do Zambra, Alejandro Zambra Infantas. É o nome todo dele. Esse livro é tão lindo. Foi vencedor do Prémio Melhores Obras Literárias em 2021. Fala.
Tem várias coisas que me fazem amar esse livro. Esse livro também renova a minha paixão pela literatura. Esse livro é um livro bem caloroso também, o Yoga é caloroso, e esse também caloroso em que sentido? É um livro com muita empatia. E o que me encantou nesse livro é que a gente... E eu adoro esse momento das mulheres escrevendo e das histórias do feminino vindo à tona. E eu acho que as mulheres estão contando histórias por ângulos que a gente não via muito antes, né? Porque a gente era muito escritores homens escrevendo sobre as mulheres. Agora a gente consegue ver mulheres escrevendo sobre o lugar da mulher. E o Zambra traz uma outra coisa nesse livro, que é um personagem interessante, que é um homem que casa com uma mulher que já tem um filho, né? Um menino mais ou menos de 10 anos. E como é esse pai que embarca nessa relação, vive essa relação por alguns anos e de repente essa mulher resolve se separar e some da vida dele. E como é para esse homem perder esse menino que foi filho dele, tornou-se filho dele e de repente é subtraído de uma maneira radical e fria da vida dele. Então, esse livro é sobre essa subtração de amor, sobre esse vazio que é deixado, sobre essa situação contemporânea ainda pouco discutida, né? Que são esses casamentos que agora acontecem, são esses afetos, esses amores que se criam e que às vezes somem e desaparecem. E como a gente lida com esse vazio? Então, a gente tem esse poeta, sonhador, romântico, colocado nesse lugar vulnerável de um pai postiço, um pai que vive alguns anos só essa relação. E é um livro muito tocante e que também leva a gente para o Chile e para o universo, né, de ser poeta no Chile, que é um universo que me encanta porque o meu escritor preferido, Roberto Bolanho, foi, né, um poeta chileno, viveu como um poeta perseguido, exilado, né, em época da ditadura chilena. Então tem todo esse livro traz toda essa escola dos poetas chilenos e dessa vida política chilena que tanto me encanta e me entristece porque foi muito dura. Foi dura. E ele é considerado mesmo, este autor, o Zambra, o autor mais falado do Chile desde o Bolanho. Tá vendo? São dois grandes maravilhosos. Ele é poeta, escritor, ensaísta, foi já premiado, foi considerado um dos 39 escritores latino-americanos mais importantes com menos de 39 anos e foi também eleito, em 2010, pela revista britânica Granta, entre os 22 melhores escritores de língua espanhola com menos de 35 anos. Portanto, foi cedo já reconhecido o seu talento. E ele licenciou-se em literatura hispânica na Universidade do Chile. Aos 20 anos já vivia independente e, além de estudar, trabalhava. Respondia a telefonemas em bibliotecas, era carteiro, era estagiário e diz ele, recorda a época em que se considerava poeta. Ele diz: entrar na literatura foi muito hippie. Era uma coisa maravilhosa, todo o mundo a beber e a fumar maconha. Depois vi que não era bem assim, muita gente não gostava tanto da sua carreira. É uma boa honestidade, mas depois, voltando aqui ao livro, ao poeta chileno, o padrasto que tu dizes que foi separado do enteado, o enteado admirava também o padrasto, ele também queria ser poeta como o padrasto. Foi também, não é só a história, não é? É também esta partilha do amor pela literatura ou pela poesia. Sim, e o amor pela poesia, talvez até mais do que pela literatura. Os poetas são os grandes subversivos, é a grande resistência. Porque, assim, ser escritor já é uma coisa muito difícil, né? Eu, por exemplo, quando eu falei, já pequenininha, eu sabia que eu queria ser escritora, com 8 anos, 9 anos de idade, e na hora minha família já falou: não, escritora não, porque não dá dinheiro, isso não vai dar certo, vai fazer alguma coisa mais séria, vai estudar direito, minha filha. Eu acabei indo pro jornalismo, que era um pouquinho mais aceito, né? Então, assim, ser escritor é muito difícil. E, de fato, né, é uma profissão, assim, que é difícil você se sustentar como escritor. Para muitos nunca vai dar certo, viavelmente financeiro. Para alguns vai dar e mesmo assim é difícil. E dentro já desse campo frágil, né, da literatura, ser poeta é ainda o esporte mais radical, né? O poeta é aquele que vai vender menos, que vai ter mais dificuldade de se colocar, que fica, né, nesse espaço. E então eu acho muito bonito o encontro desses dois homens, né? Os dois querendo ser poeta dentro de um Chile sempre ameaçado pelas questões políticas. Então eles têm um encontro de empatia muito bonito. E nesse livro eles vão viver essa fase de separação e depois se reencontrar de uma maneira muito rica. Que bom, e mete também romance. Poeta chileno do Zambra. Aqui fica mais uma boa sugestão. Agora temos um diário de uma favelada, o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse é fantástico, esse livro. Imagino que ele esteja editado aqui em Portugal.
Este não está. Ah, não tá? O Poeta Chileno está. Este só encontrei a edição brasileira, mas também nós lemos com facilidade. Portanto, claro, Quarto de Despejo. Mas fica a dica para as editoras portuguesas, porque esse é um livro. Agora, esse é um livro que está em todas as listas de vestibular. Eu diria que no Brasil, se a gente fosse fazer uma lista das 5 obras ou 10 obras mais importantes brasileiras, esse com certeza é um dos livros. Por quê? Esse livro foi escrito por uma mulher negra favelada, mais ou menos no Brasil aí em torno de 1950. Eu sou péssima com datas, mas é mais ou menos isso. E é o diário, né, é quase um livro de autoficção, talvez, em que ela conta dessa vida na favela. E essa é uma mulher que escreveu com fome. Então você acompanha os textos dela, essa rotina de procurar ossos no final da feira, catar comida no chão no final da feira. Ela fala que a fome é amarela, e ela até gostava de escrever com fome, porque era uma maneira como ela se distraía para escrever esse diário. Ela falava que a fome dava até uma leveza mental, ela escrevia com mais velocidade ali. E a gente percebe que mesmo nessa realidade horrível da favela, que é uma mulher negra sozinha, criando 3 filhos sem ter o que comer, ela escreve com humor. Ela escreve com perspicácia, em alguns momentos com muita leveza. Então ela retrata esse Brasil assombroso, que é o Brasil em que ela vive, né, de muita fome e violência, de uma maneira que eu acho incrível. Como é que ela consegue fazer com que tudo isso seja leve, em tantos momentos engraçado? Como ela consegue fazer com que esse texto seja bonito? E eu fico pensando, eu não conseguiria escrever 2 páginas com a fome que ela sentiu, nas condições que ela viveu. Ela escrevia em cadernos, que ela acabava juntando também, porque ela tinha aqueles carrinhos que se usa muito no Brasil, que é o carrinho de catar papel. Você vai catando lixo para levar para reciclagem, e ela pegava papéis e cadernos e ela escrevia por ali. E foi uma história muito interessante a dela, porque esse livro acabou virando um sucesso no Brasil, vendeu muito, ela foi reconhecida mundialmente, ganhou vários prêmios, tal. Esse livro é realmente incrível. E o final da história é triste, porque ela ganhou dinheiro, ganhou projeção, conseguiu dar uma vida para a família, enriquecer um pouco essa família, e eles estão, depois, por questões de espólio, de volta à pobreza, como se fosse uma sina muito brasileira, né? Nem quando você consegue ascender ali, sendo negro e favelado, você consegue se manter. Pois, dizem isso, que ela continua pobre, apesar de... Mas depois também há, se calhar, não está bem confirmado, mas que se calhar não lhe pagaram tudo o que lhe deviam em termos de direitos autorais. Está ali, pronto, depois é uma mulher na década de 50 a escrever. Sabes que é incrível, ela com 23 anos perdeu a mãe e viu-se impedida a migrar para a metrópole de São Paulo, e os 3 filhos dela, ela era filha legítima, pais analfabetos, foi maltratada durante toda a sua infância, e por ser filha ilegítima, a família foi excomungada da Igreja Católica. Só que ela continuou crente. E depois, quando ela perde a mãe aos 23 anos, vê-se impedida então a migrar para a metrópole de São Paulo, e ela construiu a própria casa na favela dela. Ela usou madeira, lata, papelão, qualquer material que pudesse encontrar, saía todas as noites para coletar papel, lá está, a fim de conseguir o dinheiro para sustentar a família. E tinha 3 filhos de pais diferentes, portanto isso também não ajudou, portanto, realmente vida difícil. Nunca aceitou os pedidos de casamento, que teve alguns, porque não queria ficar dependente de homens. Isto é incrível. Isto é o início do feminismo, não é? Isto é o... Uau! Nem sabia que era feminista e já era a maior feminista. Exatamente, ela não sabia, mas era. É um ótimo exemplo e uma ótima história. Ela é poeta. E não é lindo também a gente pensar como o chamado para a arte, o chamado para o artista é irresistível? Porque assim, escrevendo contra todas as perspectivas e facilidades. Não, a vida fez, não era para ela escrever, e mesmo assim ela vai lá, insiste e escreve. Ou seja, às vezes esse chamado do artista é uma coisa que não tem como dizer não. Né? Pois é, a chamada do artista, é o chamamento. Isso. Tens toda a razão. A sua escrita foi considerada direta, nua e crua, mas ao mesmo tempo suave. Isso. Maravilha. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. E há pouco falaste num livro que eu acho que estavas a referir-te a este, porque tem a ver aqui com a crítica à sociedade, não é? Que é de um dos maiores pensadores indígenas, uma parábola sobre os tempos atuais, ideias para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak. É isso, exatamente. Eu acho que esse livro ele traz... Eu também quis trazer ele aqui hoje porque é uma voz brasileira importante de ser ouvida, né? Porque a gente vem sendo construído tanto pelas vozes, né, que a gente já conhece, dos filósofos que a gente conhece, que são maravilhosos e construíram bons caminhos para a reflexão, mas eu acho que hoje o pensamento indígena brasileiro
traz um frescor e aponta algumas saídas para uma crise complicada, né? A gente está com a crise climática aí, não é que ela está batendo na porta, ela já entrou, ela já se colocou. Os próximos anos vão ser muito duros. Eu acho que a sociedade e os governos estão com dificuldade de solucionar as coisas com a rapidez necessária, né? Para que as coisas andem. A gente teria aí que cortar as emissões pela metade de carbono até 2030 e a gente andou muito pouco. A gente está sentindo aqui, né? Acho que as ondas de calor aqui no Brasil a gente tem tido assim enchentes terríveis, né? Destruição muito grande. Lá a questão das chuvas tem impactado muito dos desastres naturais. E nesse livro, Krenak, que é um indígena brasileiro da etnia Krenak, que é inclusive uma etnia que já foi castigada também pelos desastres naturais ali numa certa região brasileira, que é as barragens que arrebentaram, é o mercúrio na água de um povo que pescava e muita gente foi envenenada. Ele aponta, né, algumas ideias para adiar o fim do mundo, mas acho que o central nesse livro é que a gente precisa pensar de uma maneira diferente, ou seja, a gente não pode mais continuar pensando que precisamos crescer, que a economia precisa crescer, que o mundo precisa crescer, né? E os indígenas, eles levam a gente para um outro lugar, que é de administrar os recursos de uma outra maneira, sem essa sede de crescimento que já mostrou que não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E como é que ainda não percebemos, não é? Está gritante e ainda não ouvimos. Ele critica mesmo a ideia da humanidade como algo separado da natureza. Uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma também é o nosso avô. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito da cultura indígena. Eu viajei, inclusive, para escrever Sweet Talk, eu viajei para uma comunidade amazônica, Iauanauá, e ali eu percebi exatamente isso, né? Que é olhar para a árvore como ancestral. Então, assim, por que eu vou cortar a árvore? A árvore é o meu ancestral, existe uma alma nessa árvore, nessa vegetação. Tanto que no Brasil, quem cuida muito bem, quem segura ainda a Amazônia de tanto desmatamento são os indígenas, porque por mais que eles às vezes precisem desse recurso, seja tentador vender essa madeira, eles não conseguem, porque eles olham para tudo isso como um organismo que funciona junto, que não pode ser destituído, né, uma coisa da outra. Seria assassinato. Sim, exatamente. O Ailton Krenak, ele alfabetizou-se aos 17 anos. Olha só. Incrível. Inclusive outra coisa que chama muito a atenção da cultura indígena e que eles falam inclusive, né, dos ancestrais, é que não tem muito essa cultura escrita que a gente tem, né? Eles trazem tudo muito na cultura oral, de história que vão passando de pai para filho, de uma outra maneira de se narrar. Então, até também o cuidado com os avós, no sentido que eles falaram, quando teve Covid no Brasil, uma tristeza dessas comunidades era: estamos perdendo as nossas bibliotecas vivas, porque os nossos avós carregam as nossas histórias, né? Sim, e lá os idosos são considerados sábios, ao passo que depois aqui na sociedade ocidental muitas vezes até são largados em lares, não é? Portanto, há de facto esta cultura que o idoso é o sábio. Essa imagem da biblioteca é ótima. Então ele alfabetizou-se aos 17 anos e pronto, e está a deixar escrito e está a tentar passar a palavra. Foi assessor especial do governo de Minas Gerais para assuntos indígenas. Ele luta contra a discriminação dos indígenas pela sociedade, que ainda existe. E depois até participou numa série da Netflix chamada Guerras do Brasil e protagonizou um documentário chamado Índios do Brasil na TV Escola. Portanto, ele já é reconhecido internacionalmente e este livro então é o culminar de todo este trabalho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Exato. Boa escolha. Agora vamos ao momento final. Tendo em conta, normalmente eu ofereço sempre um livro. Falei-te que havia uma surpresa no fim. É que eu ofereço um livro ao meu convidado, tendo em conta o seu gosto literário. E aqui hoje eu fiz outra coisa, porque teve graça uma história que eu partilhei já há uns meses. Em abril, partilhei no meu Instagram, que uma amiga minha, com quem falamos muito de livros, ela perguntou: o que é que estás a ler? E eu disse: Sweet Tokyo. E estou a gostar muito. Era o teu. E ela disse: sim, de um japonês. Sweet Tokyo, em inglês. Não acredito. Porque a tradução é Doce Tóquio. E eu: japonês? Não, Sweet Tokyo de uma brasileira. E ela: mas Doce Tóquio. Não, mas não é sweet de doce. É sweet de quarto de hotel, como se fosse. Pois quem ler a história percebe. E então, tinha que te oferecer este livro, porque eu adorei esta troca de palavras, este engano do japonês, do Durian Sukagawa. E é uma história que eu tive que ler pela graça, e é assim um livro que se lê rápido, desse bem. E é bonito, é um livro triste, mas com beleza. E é um homem muito sozinho, que trabalha num café, que vende uns bolos
típicos japoneses, depois conhece uma adolescente também assim, sozinha, depois há uma idosa que pede para trabalhar com ele, e no fundo são estas 3 gerações que se encontram, tudo pessoas diferentes. Aprendemos também sobre uma doença, mas nada de triste ou de... Eu que tenho a mania que não gosto de tristeza, sabes, de tristeza alheia, que vou chorar. Adorei, é muito giro, é muito especial, e chama-se Doce Tóquio, e o teu é o Sweet Tóquio. Tinha que te oferecer esse livro. Nossa, parece muito doce, adorei. Como é o nome da sua amiga que... A Marta é minha amiga com quem falamos muito de livros. Ai, Marta, muito obrigada pela dica, pela descoberta. Eu vou adorar, com certeza. Gosto de histórias ao mesmo tempo doce e melancólicas, parece que aqui é o caso. É. E tô achando super engraçado porque é muito comum as pessoas acharem que esse livro se chama, quando elas ouvem, Sweet de Doce Tóquio. Ora bem. E inclusive quando eu escolhi esse título, meu editor falou, olha, pode ser que a gente tenha esse problema, porque sonoramente ele tem essa questão, né? Algumas pessoas apontaram. E na época eu tava muito decidida, até vamos contar pro público porque que chama Sweet Tóquio, vamos? Pode ser. Eu não queria estragar, mas sim, é o quarto dela. Fala. Porque esse livro, o meu Sweet Tóquio, não o Doce Tóquio que eu ganhei agora, obrigada de novo, brigadinha, como vocês falam. Era para esse livro, o Sweet Tóquio, o meu, chamar Maternidade. E aí o meu editor falou assim, olha, gostei do seu livro, vamos editar, não tenho nada para mexer, mas esse nome eu acho que você está equivocada. Esse não é um livro só sobre maternidade, é um livro sobre afetos. Então eu tive que achar ali em cima da hora, já querendo ir para a prensa, achar um título novo. E aí, na época, a questão trabalhista estava muito forte no Brasil, estavam querendo caçar de novo os direitos das empregadas e das babás, e eu falei, vamos falar disso, vamos chamar de Sweet Tóquio, porque Sweet Tóquio é o apelido que a Fernanda, né, a narradora do livro, dá para esse quarto de empregada que ela reforma e deixa com as amenidades de um quarto de hotel japonês para atrair a babá a ficar mais. Então, Sweet Tóquio vem disso, de um quarto de empregada que parece um suíte de um hotel japonês. Mas, enfim, tinha esse probleminha do suíte. Então, pessoal, é Sweet Tóquio. Sweet Tóquio, exato. E eu partilhei isso num vídeo, contar essa mesma história. Olha, e vou fazer aqui outra graça também, que é, quando eu te fui buscar hoje de manhã aqui para a nossa conversa, estavas a ler a poeta portuguesa Filipa Leal, e eu tinha aqui um plano B, caso já conhecesse esse livro, e vou também oferecer-te, que é outra poeta portuguesa que eu gosto muito, e gostei muito deste livro, e ainda por cima ela ganhou este ano o prémio das correntes de escrita, portanto foi o máximo, e já a entrevistei neste podcast. Convido-te a ti e a quem nos está a ouvir para ouvir, a Maria do Rosário Pedreira, chama-se O Meu Corpo Humano, e é um livro também de poesia. Como estavas a ler Filipa Leal quando te apanhei no café, pensei, olha, vai gostar então, que era o meu plano B, dou-te os dois com muito gosto, e obrigada, Giovana. De nada, e que capa linda. Olha, eu que agradeço, uma conversa boa ainda com esses 2 presentes tão gostosos no que final. Só agradecimento. Obrigada, e obrigada a quem nos está a ouvir. Para a semana há mais.